Gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte, simbora então para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar para vocês como que foi o relato de parto do Adam. Vamos então pro vídeo. Gente, eu confesso a vocês que eu tô pra gravar esse vídeo, deve fazer, né? Deve fazer não. Quanto tempo faz, gente? A pessoa tá doida mesmo. Faz o quê? Quase 4 meses, né? Por quê? Porque eu fico querendo escrever o roteiro do vídeo, né? Fazer algo e tal, bem certinho. Só que, gente, a pessoa esquece, a pessoa. Esquece não, né? Não esquece. A pessoa não tem tempo, a pessoa tá aqui, mãe de 3, tem que fazer tudo em casa, tem que trabalhar, é muita coisa pra dar conta. Então, assim. Não rolou de fazer roteiro, vai sem roteiro. Às vezes eu ia escrever o roteiro e dormia, entendeu? Então vai sem roteiro, vai do jeito que dá, entendeu? Vai do jeito natural, como se eu estivesse contando para uma amiga. Eu tive o Adam, né, através do SUS, fiz todo o meu pré-natal pelo SUS. Foi um pré-natal bem assim, normal, tipo, eu não senti falta de nada, as consultas eram normais, assim, ou seja, não achei que eu não tive atenção e tal. Foi um pré-natal bem tranquilo, assim, no geral. Eu até recebi tinha a possibilidade de ir também em especialistas e tal, mas era tudo muito longe, né? Acaba que essa é a parte ruim, né? Você tem essa possibilidade, eu precisava ir no endócrino, né? Endócrino, porque eu tenho hipotireoidismo, então assim, até tentaram marcar para mim, mas eu não podia porque era muito longe, gente. Tipo assim, no centro da cidade, eu com duas crianças pequenas, enfim. Então, assim, fui bem atendida no pré-natal. E eu fiz o pré-natal pelo SUS e fiz o pré-natal com uma médica. Né, para quem não tem esse entendimento, esse foi o meu primeiro pré-natal, né, pelo SUS, né, as minhas duas outras filhas, eu tenho 3 filhos, para quem está vendo esse vídeo, pela primeira vez eu tenho 3 filhos, minhas duas primeiras filhas foi pelo particular, né, a primeira pelo plano, a segunda a gente pagou o parto, né, fomos abençoados e ela nasceu num hospital particular. A gente tinha plano de saúde na época, mas o plano tinha sido feito há pouco tempo, então não tinha carência para a gente ter ela através do plano. E o Adam foi no público e foi o que deu, sabe? E eu vou dizer para vocês, se eu pudesse pagar, eu pagaria, tá? Mas foi assim, o que deu para fazer. Então ele nasceu no público pelo SUS. E por que eu falo isso? Porque sim, gente, eu queria ter também, né, pelo particular ele, sabe? Eu fiquei com medo, com receio. Mas o pré-natal acabou seguindo bem. E eu fiquei assim, bom, vai ser como Deus quer que seja, o parto em si. Mas eu fiquei bem apreensiva durante a gravidez a respeito do parto, tá? E o que me acalmou no final da gravidez foi que, por eu já ter feito 2 cesáreas, né? Por ter tido outras 2 filhas com cesárea, a minha médica, a médica da clínica da família, ela me deu um papelzinho lá, dizendo que eu teria que fazer uma cesárea também nessa terceira gestação, tá? E aí, eu sei que, né, isso na verdade é uma coisa que muitas pessoas já entendem, que não tem nada a ver, que você pode ter sim um terceiro filho de parto normal, mesmo tendo feito 2 cesáreas. Mas ela deu o papelzinho para mim e eu, vou ser sincera com vocês, fiquei muito feliz, porque eu não queria ficar naquele sofrimento para ter o Adam, sabe? Porque eu sei que assim, eu pensei assim, pô, eu não vou ter a estrutura que eu gostaria para ter um parto normal. Para quem me acompanha há um pouco de tempo aqui no canal, né, acompanhou um pouquinho do parto da Micaela e da Maitê, eu sempre quis ter parto normal, né? E aí ela me deu o papelzinho lá para eu poder fazer para eu fazer mais uma cesárea. Eu fiquei bem feliz porque eu não queria ficar naquela embromation de ter parto normal e ficar naquelas horas e horas ali, de repente sofrendo com muita dor. E eu já sei que eu não tenho, assim, eu não consigo fazer geralmente, né? Ter um parto normal, não sei porquê, mas eu não tenho nenhuma dilatação, eu só morro de dores, foi acontecendo no parto da Micaela. Eu morro de dores, mas nada acontece aqui embaixo e a criança não sai, gente. Então eu tenho que fazer cesárea. Então eu não queria ficar horas e horas com dor até que eles descobrissem isso e me mandassem para cesárea. Então eu fiquei com muito receio de não ter a estrutura que eu gostaria de ter para ter um parto normal. Então eu fiquei insegura. E aí quando ela deu esse papelzinho para eu fazer a cesárea, eu fiquei muito feliz. Falei, ok, vai ser cesárea, graças a Deus. Então fui mais tranquila. Pro hospital, né? Então, antes do dia exato que ele nasceu, eu cheguei aí uma semana atrás, né, no hospital, tava com
37 semanas. Eu cheguei aí, né, lá no hospital que ele nasceu, que foi o Rocha Faria. Eu cheguei aí porque ele tinha parado de mexer na minha cabeça, sabe? Na minha cabeça não, é barriga. Mas na minha mente eu pensei, meu Deus, o Adam parou de mexer. Porque ele sempre se mexia, assim, no geral, sabe? Dependendo da posição que eu ficasse. E ele sempre mexia bem. E nesse dia acordei, ele não tinha se mexido. E eu falei assim, gente, o Adam não tá mexendo. Aí saí correndo pro hospital, isso ficou uma semana antes dele nascer, mais ou menos. E aí não era nada, a gente ficou ali horas e horas no hospital, né? Essa é a parte difícil realmente do hospital público. Não é que seja todos os profissionais sejam ruins, né? Não é isso, mas a demora é algo realmente assim, gente, que não dá para comparar com um hospital particular que funcione bem. Eu sei que tem hospitais particulares que também demoram horrores e que são péssimos, mas assim, um hospital particular que funciona bem, no geral, vamos dizer assim que a maioria você não fica tantas horas esperando quanto você fica no público, porque no público você às vezes não tem aparelhos e estrutura suficiente, né? Então, por exemplo, eu tinha que fazer ali o cardiotoco, né, que eu acho que é o nome, e só tinha um aparelho para todo o hospital. Então, eu fiquei ali horas e horas, assim, não lembro quantas horas exatamente, né, nesse dia, esperando para conseguir fazer um exame para ver se o meu bebê estava bem. Então, nessa você pode ter aí, né, e tirar que pode ser que o seu bebê não fique bem e você nem sabe que ele não está bem. Então, você fica ali 8 horas esperando para fazer o exame e o seu bebê pode realmente vir a morrer, né? Porque se ele não estiver bem, ele pode realmente morrer, você não vai saber, né? Ninguém faz uma ultra, ninguém faz nada. Você fica ali horas esperando para fazer o exame e pode ser que não dê tempo de você salvar o seu bebê, né? Então essa é a parte ruim realmente do hospital público. Essa falta de materiais, né, de aparelhos, né, que isso às vezes acontece e é bem complicado. Então, essa última médica que me atendeu, porque como eu passei o dia todo no hospital, horas e horas, né? Algumas pessoas me atenderam. E a enfermeira primeiro tinha dito, uma enfermeira lá, que eu poderia voltar com 40 semanas lá para o Rocha Faria, chegando lá em jejum de manhã, mais 9 horas da manhã, que eles iriam fazer cesárea em mim quando eu completasse 40 semanas. E essa última médica disse que quando eu completasse 39 semanas eu poderia voltar, que eles fariam a cesárea em mim. Então eu fiquei com a informação da menor quantidade de semanas, porque eu tava assim, gente, não aguentava mais de fato, né? Eu tenho uma doença, né, que foi investigada e, na verdade, eu não recebi o laudo lá certinho, mas foi o que a minha médica disse, né? Eu tenho a minha reumatologista na época, né? Que agora, hoje em dia, faz um tempo que eu não volto lá nela, mas eu tenho fibromialgia. Então eu sinto muita dor, assim, no corpo, no geral, quando eu tô grávida, principalmente. Eu tenho umas dores, assim, que as pessoas geralmente não têm, né? Eu tenho mais sensibilidade também à dor. Então, quando eu tô grávida, eu sinto muita contração, eu sinto muita dor, eu fico muito mal de verdade, sabe? Sem exageros. Então eu já estava assim, gente, de fato num estado que quem tem fibromialgia vai saber o que eu tô falando. Tava num estado muito sinistro, já tava muito cansada, com duas crianças pequenas. Tava complicado, estava realmente complicado. Então eu falei, pô, vou nessa aí das 39 semanas. Quero voltar aqui com 39 semanas. Mas aí, antes disso, um pouquinho, o Ada nasceu, eu estava com 38 semanas e 4 dias. Jesus amado, gente, me esqueci, mas eu acho que é isso. 38 semanas e 4 dias, é. Quando eu estava com 38 semanas e 3 dias, porque na verdade eu cheguei no hospital no dia anterior, ele nasceu só no outro dia, né? Nesse dia, eu estava sentindo muita dor no dia anterior, né? E quando eu acordei nesse dia, quando eu completei 38 semanas e 3 dias, eu estava sentindo também muita dor, né? E qual era a dor assim que eu estava sentindo? Era muita contração e dor também no corpo no geral, sabe? E, enfim, estava começando a sentir contrações com umas dorezinhas mais intensas, sabe? Enfim, mas eu sabia que talvez nada poderia acontecer, mas eu falei, não, vou no hospital porque eu não vou aguentar. Talvez a contração vai aumentar e eu realmente não vou aguentar de dor, assim. Então, já que eu vou fazer cesárea, eu vou no hospital. Só que nesse dia o Pedro estava trabalhando, minha mãe estava aqui comigo, minha mãe ficou aqui comigo acho que umas 2 semanas. Quando eu completei umas 30, quase 37 semanas, minha mãe
chegou aqui em casa, ficou aqui comigo nesse período da reta final. E aí eu comecei a sentir bastante dor no início do dia, mas mesmo assim eu quis esperar o Pedro chegar, né, de fato, terminar lá o trabalho dele. Enfim, eu sei que eu fiquei o dia todo com bastante dor, mas eu consegui esperar até a parte da noite ali e fui pro hospital com o Pedro. E aí, minha gente, eu estava sentindo dor, contrações. Eu comecei a sentir mais contrações fortes, né? Não era nada assim extraordinário, mas era bem chato, assim, uma cólica muito forte. Era chatinho, sabe? Mas não era nada assim, nossa, né? Horrível, né? Aquela contração sinistrona, não. Mas aí, quando eu cheguei lá, então, né, eu já sabia que ia demorar horrores, que eles iam ainda fazer o cardiotoco de novo, aquela parada toda, né? E só tinha um aparelho. Enfim, fiquei lá sofrendo de dor, porque minhas contrações começaram a criar um ritmo. Isso era sexta-feira à noite, eu cheguei no hospital por volta de 8 horas da noite, né, ali. 8 horas? Eu acho que era 8 horas, ou quase 7, não me lembro agora exatamente. Mas então comecei a sentir contrações com dor, as contrações foram se intensificando, e aquela cólica forte, e as minhas contrações começaram a criar um ritmo. Então eu comecei a marcar no celular, né, que as contrações estavam criando ritmo, e marcando, e ali sofrendo naquele lugar, porque a cadeira é péssima, né? Eu não tinha posição para ficar naquela cadeira péssima, sentada ali e com dor, e várias pessoas, e cada coisa, gente, que você vê gente chegando com baby doll, sabe? Com roupa de dormir, né? Com pijama, né? No hospital. Meu Deus! E a bolsa estourando, eu vi bolsa estourar. Você vê de tudo acontecer, sabe? É uma cena de filme que acontece ali, né? Principalmente no hospital público, porque geralmente as pessoas vão para ter parto normal. Então é uma cena de filme, sabe? Enfim, no particular você não vê muito isso acontecer, né? Pelo menos eu não tive essa experiência. E aí, então, eu comecei a marcar as contrações e começou a ficar muito ruim. E depois eu vou explicar para vocês que isso foi bom, na verdade, né? Porque aconteceu uma coisa engraçada depois disso. Aí, então, enfim, consegui, né, ser atendida lá depois de várias horas, não me lembro quantas exatamente. Aí consegui ser atendida e fui atendida por um. Ele não era japonês, nem. Ai, eu não sei, o Pedro falou, eu sempre esqueço o nome. Oriental, né, que o Pedro fala. O cara era tipo chinês, gente, eu não sei exatamente. Eu sei que era um médico muito bonzinho, graças a Deus por isso, né? Ele me atendeu e tal, fez lá o exame de toque. E só que eu estava sofrendo tanto, a minha cara estava tanto de sofrimento que o homem realmente me deu uma atenção maior, né? E aí ele fez, olha, não tá tendo dilatação, né? Mas ele acreditou, assim, que eu estava sofrendo ali de dor, né? De contração. E eu logo falei lá que eu tinha fibromialgia, porque até então eu sou aquele tipo de pessoa que escondo ao máximo a minha dor. Ou seja, eu vou sofrendo sozinha e penso, deixa pra lá, enfim. Eu, no geral, eu sou a pessoa que eu realmente guarda a dor pra mim. Você tá falando comigo, eu tô morrendo de dor e tô ali. Não é que eu esteja fingindo, é que eu, no geral, eu suporto bem a dor e vou administrando a minha vida e assim vou vivendo. Então, se você me vê parada e deitada, é porque assim, eu estou num estado que eu não consigo nem andar, entendeu? Que raramente eu faço isso. Eu posso estar com o que for, com febre, eu posso estar com qualquer tipo de dor que eu tô vivendo a minha vida normalmente. Mas dessa vez eu falei, não, eu vou realmente aqui dizer que, cara, eu não estou mais aguentando, porque não era mentira, né? E eu vou, assim, escrachar aqui, não quero nem saber. Vou realmente escrachar, vou falar que tô com dor, e é isso aí, não vou ficar sofrendo mais não, porque eu não tô mais aguentando devido à questão da fibromialgia, que eu sinto muita dor quando eu tô grávida, principalmente no final da gravidez. E então logo falei que eu tinha fibromialgia e tal, eu falei, nossa, olha, eu tô sentindo muita dor, só que no momento em que ele me fez o toque, ele percebeu que eu não tinha dilatação. E aí eu já falei com ele, olha, eu tive outras 2 cesáreas, geralmente eu não tenho dilatação. Já fui explicando assim, bem rapidinho. E já, gente, super desanimada, porque eu pensei, meu Deus, não vai acontecer, hoje o Ada não vai nascer. Desanimada, porque eles acabam querendo te empurrar pra frente e assim,
fazer o quê? Faz parte do sistema lá deles. Mas aí é parte desse processo, quando você está com mais de 34 semanas, eu acho, eles já fazem o procedimento de você fazer o cardiotoco, né? Então já é uma coisa já que faz parte do procedimento. Eu acho que é cardiotoco o nome, gente. Eu acho que é isso o nome. Se não for, você me corrige aqui embaixo. Então, eles também me colocaram lá na filinha para fazer esse exame. Vocês imaginam, eu estava sentindo as contrações com dores, né? Então, assim, e morrendo de dor também da questão da fibromialgia e sentada numa cadeira extremamente desconfortável. E só fui fazer esse exame, gente, meu Deus do céu, era no meio da madrugada, eu nem sei que horas era exatamente. Eu sei que eu cheguei entre 7 e 8 horas, só fui fazer esse exame, era pra, sei lá, gente, acho que era 1 hora da manhã. Eu não me lembro agora exatamente qual o horário que era, ou mais do que isso, tá? Era mais do que isso, não me lembro, acho que era umas 2, 3 horas da manhã, sei lá. Aí, nisso lá, sofrendo de dor, né? Nesse momento que eu estava no corredor, que eu tinha que ficar num local específico esperando, mas como estava demorando muito, eu ficava lá embaixo e eu só subia para ver se eu estava perto da minha vez, né? Porque de vez em quando a grávida tinha que repetir o exame da por cima. Então, como só tinha um aparelho, demorava muito para você fazer e quando a pessoa tivesse que repetir o exame, você ficava lá esperando. Então, tinha pessoas que ficavam com o aparelho ali 1 hora, né? E assim vocês imaginam quantas horas a gente tinha que esperar para conseguir fazer esse exame, para conseguir ver se você ia ter seu filho ali naquele dia ou não, né? Então é complicado. Então, e aí sem estrutura nenhuma. Então eu estava no corredor e foi uma cena muito forte para mim, porque passou, gente, olha, foi complicado aquilo. Você tá aí naquela situação vulnerável, você não sabe como está o seu bebê, porque você não consegue saber, porque você não consegue fazer uma ultra, você não consegue fazer o exame. Então você fica ali com dor, sem saber como está o seu bebê, o que está acontecendo dentro de você, né? Porque você acaba não sendo atendida assim, de uma forma talvez adequada. E eu estava ali no meio do corredor e aí veio um rapaz, eu vou até mudar as palavras, porque talvez o YouTube possa restringir isso, né? Mas veio um rapaz com um bebezinho que já não tinha mais vida, né? Ali no colo, né? Trazendo. E o bebezinho estava ali no saco, sabe? Então, assim, foi muito forte aquela cena pra mim, sabe? Foi assim, eu falei, nossa, que situação. E aí veio uma menina correndo e gritou assim, e no telefone falou, ó, não deixa o fulano passar aí embaixo agora. Por quê? Porque esse rapaz estava levando a filha desse fulano, né? Desse rapaz, que estaria lá embaixo e de repente o rapaz poderia se deparar com a filha dele naquele estado. Né? A filha dele, infelizmente, não tinha sobrevivido. E eu falei assim, nossa, cara. Nossa, e vem assim na minha frente, na mesma hora, eu fiquei assim muito mal naquele momento. Eu fiquei muito emocionada, porque assim, você pensa, meu Deus, que não aconteça isso com meu filho, né? Foi uma cena muito forte. Eu não sei o porquê que a filhinha faleceu, pode ter sido algo que não poderia ter sido evitado, né? Mas a gente não tem noção, assim, né? Do que talvez se poderia ter sido evitado, sabe? Isso acaba acontecendo. Essa demora no hospital público, ela infelizmente abre margem muitas vezes para essas coisas, brechas, né? Para essas coisas acontecerem. Eu não sei qual era a história daquela bebezinha que faleceu, mas, enfim, tudo pode ter acontecido. Foi uma cena forte para mim que eu tô contando para vocês porque faz parte do dia do nascimento do Adam, né? E aí, enfim, eu consegui fazer o exame e voltei lá nele. Eu tava assim, gente, um caco, né? Só que aconteceu de interessante foi que. Ah, não, tá, voltando. Voltei lá nele para levar o exame. Isso, assim, uma peleja, né? Eu tava um caco, já era tipo, acho que era quase 4 horas da manhã, se eu não me engano. E aí eu levei e ele falou assim: Nossa, você ainda tá aqui? Ele era muito bonzinho, ele tinha até um sotaque diferente, né? Porque ele não era brasileiro. E aí eu botei lá o exame pra ele, eu falei, olha, meu Deus, tá com essa contração, tá aguentando mais, eu morrendo, você tá na cadeira, quase caindo pelas tabelas. E aí eu falei assim, ele falou assim, olha, faz o seguinte, amanhã você volta aqui, porque eles não vão fazer cesárea em você agora. Aí ele viu que eu tinha até tido umas contrações, o aparelho identificou algumas contrações, mas nada muito assim, sabe? Para me indicar para já ficar ali para cesárea, sabe? Então, o que ele disse para mim foi que eu voltasse no dia seguinte, né? Para poder
com o plantão seguinte, né, para poder fazer a cesárea. Ele me deu até meio que certeza que eu faria essa cesárea, talvez, mas não, mas que eu teria que passar, né, novamente pelo atendimento ali, porque eles não fariam a cesárea na madrugada, somente de manhã, né? Eles não fazem, acho que é só mesmo se for algo de emergência, na madrugada, sabe? E aí eu falei assim, meu Deus, um balde de geografia em mim. Eu falei, olha, eu não tenho como ficar vindo aqui assim, porque acontece, gente, a minha mãe estava com as minhas duas filhas, né? Então, na verdade, nessa noite em si, eu, para deixar minha mãe menos sobrecarregada, né? A Micaela ficou com um casal de amigos nossos, que mora aqui no nosso condomínio, e a Maitê, a minha filha do meio, de 2 anos, ficou com a minha mãe. Só que assim, eu não tenho como sobrecarregar as pessoas, né, gente? Porque as pessoas têm as suas rotinas, né? Então, assim, eu falei com ele, eu falei, olha, vou ser bem sincera com o senhor, eu não tenho como ficar vindo aqui de novo amanhã, passar por todo esse processo de horas e horas no hospital para ver se meu filho vai nascer. Eu tô morrendo de dor, não aguento mais, tô tendo contração, tem a questão da fibromialgia, enfim, sei, não lembro exatamente as palavras que eu falei com ele, mas basicamente foi isso. Eu falei assim, olha, eu não tenho condições, é muito incerto para mim. E o Pedro estava junto comigo, o Pedro, né, reforçou isso, que era muito incerto pra gente. Eu teria que fazer todo o atendimento de novo, ou seja, ficar horas e horas no hospital, fazer o exame, o tal exame com o aparelho que só tem um de novo, e depois de tudo isso ainda ver se eu ia ter o parto ou não. Então, assim, eu, tipo, clamando para ele poder me internar ali e eu ter a cesárea, porque de fato eu não tava mais aguentando. E aí ele teve misericórdia da minha vida, graças a Deus. Depois eu descobri que ele é um dos médicos mais bonzinhos ali do plantão, porque muitas médicas não ligam assim, né? Não ia estar nem aí para questão da fibromialgia, para nada. Que de fato, gente, eu ia fazer uma cesárea, né? O Alan já estava com quase 39 semanas, né? Não era uma coisa assim, não tá mais aguentando, simplesmente porque, não, nasce logo. Porque o meu corpo não estava mais suportando de fato, sabe? Então, depois desse clamor de misericórdia, ele realmente deixou, né? Falou, não, tudo bem, então eu vou te internar. Mas só vai nascer amanhã. Eu falei, não tem problema, pelo menos ele me internou, gente. A coisa tá andando. Ok, eu não vou precisar ficar horas aqui de novo para fazer esse exame. Beleza, então eu fui fazer o exame novamente, né? Acho que eles pediram para repetir, não sei porquê. Fiquei ali naquela sala, vi um monte de gente ali. Um monte de gente não tinha muitas pessoas, né? Mas umas 3, 4 grávidas ali para ter parto normal. Pouquíssimas realmente fizeram cesáreas, né? Ali que entraram naquele mesmo dia comigo. Então foi assim, meu Deus, uma doideira, né? As mulheres gritando do meu lado e eu lá, só dormindo, gente. Eu aproveitei para dormir. E uma coisa que aconteceu, que foi muito engraçado, que eu falei com vocês, foi que assim que eu saí da sala dele para poder né, realmente fazer toda a questão de ser internada, eu parei de sentir contração. Eu tô rindo, gente, porque Deus foi muito bom comigo, de verdade, gente. Porque eu imaginei, vou ficar sofrendo aqui até amanhã de manhã, né? E não vou poder ter o parto. Então eu vou ter que esperar aqui, né? Porque nada vai acontecer, eu vou ficar só sentindo dor. Gente, eu simplesmente, a dor parou, cessou. Dormindo, eu só tava sentindo assim uns incômodozinhos normais da questão da fibromialgia, mas eu fiquei lá, dormindo, enquanto a tadinha das mulheres sofrendo do meu lado, né? Eu falei assim, cara, eu vou aproveitar e vou dormir, vou descansar, porque eu sei que a partir de agora a coisa vai mudar, minha vida vai mudar a partir de agora, vai ser intenso, vou descansar o máximo que eu puder. E assim eu fiquei. Aí eu cheguei na sala lá, né? Já era acho que umas 5 horas da manhã, não lembro exatamente. E isso, o Pedro lá embaixo, né, me esperando. E quando eu desci, eu não sei que horas era, eu não me lembro mais de hora de nada. Minha cabeça tá completamente apagada de horários. Eu vou até pegar ali para tentar saber melhor o horário exato. Mas eu sei que assim, gente, eu fui descer, né, para poder ter o ADA de fato, foram me levar para a sala de parto, né, em si, colocaram acesso, prepararam e tal. Quer dizer, não me prepararam na sala de pré-parto, prepararam só lá embaixo mesmo. Eu sei que quando eu estava prestes a entrar na sala de parto em si, que foram colocar, que eu estava aguardando para colocarem a sonda em mim, né? Porque deveriam ter colocado na sala de pré-parto, mas não colocaram. Eu tive que colocar a sonda no meio, literalmente no meio do caminho para poder entrar para a sala de parto, no meio de todo mundo ali, né?
Mas eu não tava nem aí, gente. O negócio era ter o Adam. Eu tava assim, sabendo que a coisa não ia ser romântica, que ia ser do jeito que tinha que ser mesmo. E aí, então, quando eu estava para entrar na sala de parto, eu voltei a sentir contração. Gente, era contração pra valer. Parecia que eu ia morrer ali, ter um troço. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, mas agora eu vou aguentar. Parece que o Senhor fez assim, ele desligou o botão e ligou, entendeu? Foi muito engraçado. Aí eu falei, não, agora aguenta firme, Priscila. E nisso eu assim, quase gritando, né? Porque a dor tava muito intensa. Aí eu, então, vai demorar muito? Eu desesperada, querendo gritar, mas me mantendo firme ali, né? E aí ela colocou lá a sonda. Eu falei, meu Deus, ela vai colocar essa sonda, eu com contração, meu Deus, mas eu não senti muita dor, não. Ela colocou a sonda e eu morrendo ainda de dor, assim. Eu, meu Deus, eu preciso entrar logo. E nisso a médica começou a fazer um cadastro comigo, gente. Como que você responde cadastro com contração? Mas com esse meu jeito quieta de ser, ou seja, de ficar assim, não vou falar nada, não vou falar que tô com contração, nada não. Ih, vai dar trabalho, vão querer ver se tô com contração mesmo. Eu falei, quer saber, eu vou ficar quieta aqui. Já tô para entrar na sala. Eu só quis saber o seguinte, gente, já tá chegando a minha vez, eu vou entrar agora. Eu só quis saber isso. Porque se eles falassem assim, não, você vai ter umas duas na tua frente, sei lá, eu ia falar assim, aí eu ia falar, não, eu tô com contração, eu preciso entrar. Eu ia dar uma desesperada, claro. Mas eu fiquei quieta, porque eu sou assim, eu só falo o necessário, sabe? Se eu for ver que eu vou perder tempo, eu não falo nada. Esse é o meu jeito de ser. E aí eu fui e fiquei lá respondendo o cadastro, morrendo de dor. Entrei para a sala de parto, né? Enfim, estamos chegando aqui. Já os vídeos já está o quê? É enorme, né? Mas ok. Entrei para a sala de parto. E aí, graças a Deus, estou me lembrando dos detalhes, né? Que bom. Entrei na sala de parto e aí foi dar anestesia. E assim, ela foi muito educada comigo, a anestesista. Mas, gente, eu não sei o que aconteceu com aquela anestesia. Não sei qual foi a anestesia, não sei mesmo. Mas ela me deu um monte de picadas. Parecia que o negócio não estava indo, não sei o que que houve. Eu sei que ela não me avisou. Me deu a primeira picada, não me avisou. Eu me mexi, porque assim, não me avisou. Ela estava até bem educada comigo, explicou o que ia acontecer, mas na hora que aconteceu mesmo, ela não me falou que ia naquela hora, sabe? Quando a pessoa te avisa, mas ela do nada faz e você não estava esperando, foi isso. Então ela me deu várias picadas ali. E eu estava com dor, então quando você tá com dor de contração é muito difícil você ficar parada, né? Enfim, mas graças a Deus na hora lá que a anestesia realmente pegou, a dor vai embora, gente. É uma maravilha isso. Parece que você tá no céu. No céu, assim, teu humor vira outra coisa. Então, aí eu fiquei com receio, né, do Pedro não entrar, né? Enfim, demorou um pouquinho para ele poder entrar. O Pedro entrou e tal, botaram o pano lá, começaram a me cortar, sendo que eu estava sentindo um pouco, estava sentindo assim minhas pernas, não tava sentindo dor, mas estava sentindo. Então, eu avisei, estava sentindo as pernas, estava sentindo ainda as coisas. Mas eles fizeram o teste e viram que eu não estava sentindo dor, porque meu medo também era isso. Como ela me deu várias agulhadas, eu não sabia se tinha pegado direito a anestesia, mas pegou, ok. Aí começaram lá a cortar, o Pedro entrou, e nisso eu comecei a ficar com muito enjoo. Eu achei que eu fosse vomitar e comecei também a ficar com falta de ar e coração super acelerado, gente. Isso nos meus dois outros partos, eu não tive isso, assim, sabe? Eu não sei se tem a ver com a idade, eu também tive pressão alta nessa gravidez. Não sei. Eu também engordei muito, também, né? Tô muito acima do peso, né? Não sei se isso também fez diferença, né? Mas eu comecei a ficar com muita falta de ar e meu coração começou a ficar muito acelerado. Comecei a passar muito mal também, fiquei muito enjoada. Eu falei, olha, eu vou vomitar, tá? Mas eu estava super de boa, tava conversando com eles. Mas foi um parto muito assim, uma sensação muito esquisita. Botaram o respirador em mim, eu querendo vomitar. Não foi muito assim agradável, sabe? Mas eu tava tranquila, eu tava em paz realmente. Eu sabia que ia ser como tinha que ser. Mas, assim, me deu um pouco de agonia essa questão de ficar muito enjoada, querendo vomitar. Também com essa falta de ar, que não é nada agradável você ficar com falta de ar, né? Então, eu fiquei ali com aquela falta de ar, botaram no respirador. E por que eu acho que eu fiquei enjoada e querendo vomitar? Gente, eles mexiam de uma forma, assim, me mexiam, me cortavam, me mexiam de uma forma que nos outros dois partos, eu não senti assim que foi assim, sabe? Eu me mexia, gente, pra você ter uma ideia, eu sentia o meu corpo se mexendo na maca.
E nos outros 2 partos, eu não sentia, assim, meu corpo mexendo, sabe? Mas parecia que estavam fazendo aquela coisa assim, vamos fechar, pá, quando faz a coisa de qualquer jeito. Essa era a impressão que estava me dando, e por isso eu acho que eu passei mal, porque eles ficavam me revirando ali. Gente, foi horrível, enfim. Aí, ok, a Ada nasceu início, eu também estava sentindo muito sono. Gente, eu dormia do nada. Também durante o parto eu dormia do nada, acordava, foi um negócio meio louco. Mas, graças a Deus, né, o Ada nasceu. E ele é um bebezão maravilhoso. Então, o Ada nasceu, gente, com 3,3 kg, 11h51 da manhã. Confesso a vocês que fui conferir ao horário exato. Porque eu sabia que tinha sido um pouco antes de meio-dia, mas eu não sabia o horário exato, gente. São 3 filhos, eu me confundo, gente. São 3 filhos em 5 anos, né? Então, assim, é uma doideira. Quem tem filhos assim um atrás do outro vai entender o que eu tô falando. E a memória também já não é nem um pouco boa, né? Então, ele nasceu e aí eles já me colocaram, já me deram o Adam, né? Então, isso é muito legal, né? Essa coisa de você já, né, pegar, né? Com a Micaela, eu não fiquei com ela o tempo todo. Com a Maitê, eu já pude também já ficar com ela, tipo, também logo, mas nenhuma das duas, né, eu pude já ficar só comigo mesmo, sabe? Depois de colocar roupa, essas coisas todas. Não, o Adam foi o único que isso aconteceu, então isso foi muito legal. Mas elas também não demoraram muito para vir para mim, não. A Micaela e a Maitê foi coisa de 30, 40 minutos depois, elas já estavam comigo. Então elas mamaram na primeira hora, né, de vida delas, sabe? Então isso também foi muito legal. Mas o Adam já ficou direto comigo. Eu perguntei, cadê ele? Cadê o Adam? O Pedro foi embora e o Adam ficou lá, gente. Eles me fechando lá e o Adam lá, quietinho, quietinho. É muito legal, porque assim que ele ouviu minha voz, né, ele ficou quietinho. Então, quando ele chorava, eu lá sendo costurada de volta, eu ficava conversando com ele e ele parava de chorar, sabe? E aquela conversa aleatória, né, gente, de sala de cirurgia. Parece que as pessoas não estão nem ligando que você teve filho ali, entendeu? Que aconteceu um momento incrível na sua vida, né? As pessoas vão conversando sobre coisas aleatórias. A enfermeira brigando, né, com uma outra enfermeira que não estava lá, mas falando mal da outra enfermeira. Enfim, eu já esperava que isso iria acontecer, sabe? Então, tava de boa. O negócio é que meu filho tinha nascido, estava ali, eu estava ouvindo ele e tava tudo certo. Amém? Vambora. Então, terminaram de me fechar lá, me deram Adam, que foi maravilhoso. Eu ficar com ele, eu comecei a conversar com ele. Aí eu falava com ele, falando horrores, entendeu? E vários gases entrando. Mas foi muito bom ficar com ele. Muito, 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 muito bom, assim. Sensação maravilhosa. E não largava ele por nada, né? Claro que não. Deixar, né? Quem tá comigo tá guardado. Conversando com ele e tal, e ele chorava um pouquinho, mas aí já coloquei ele no peito e mamando já. Foi muito bom. Eu fiquei várias horas, né, também ali, o negócio atrasou. Não trazia uma roupa doada, nada ficou enrolado no coelho um tempão. E ali do meu lado, e o engraçado é que eu dormia, né? Até pedi para colocar ele no berço que estava do meu lado, na sala que a gente fica depois do parto, porque a gente estava dormindo. Então, do nada, eu tava conversando com ele, eu dormia do nada. Então, eu fiquei com medo dele cair, né? Já que estava na cama comigo, fiquei com medo dele cair. Sei lá, fiquei com esse medo, então eu pedi para colocar do lado. A roupinha não chegava, né? Então, eu fiquei várias horas ali. O ar-condicionado não estava funcionando da sala pós-parto, então morrendo de calor, toda suada, né? Foi assim, muito. Mas no geral eu fui levando tudo super bem, gente. Assim, o meu filho tinha nascido, eu já sabia que não ia ser coisa mar de rosas, entendeu? Então não foi tranquilo, sabe? Pra minha mente, meu psicológico tava tranquila demais. E aí, então, depois a gente pegaram o Ada e colocaram a roupa nele, e aí fomos, então, para o quarto, né? Com bastante gente. A gente foi para um quarto pequenininho, minha mãe já estava nesse momento comigo, então foi muito bom também ter minha mãe ali, né? Foi maravilhoso, né? Ficar sozinha sem condições. E aí, então, o quarto estava lotado. Aí fui lá levantar para ter o primeiro banho. E eu levantei super de boa. Depois, no dia seguinte, é que eu fiquei quase morrendo. Mas na hora que eu levantei mesmo, eu levantei de boa. Fui a mulher que levantou melhor, assim, da sala. Porque eu realmente estava bem. Eu estava me preparando para levantar quase morrendo. Mas eu realmente levantei de boa, assim. Não me forcei a barra, não. Eu levantei bem mesmo. Tomei banho, tranquilo.
de boa, mas respeitando, né, aquele momento. E aí a gente conseguiu que eu fosse para um outro quarto, porque o quarto que eu estava lotado. E uma coisa ruim é que, assim, para mim, pelo menos, é que, assim, os acompanhantes, a maioria do quarto eram homens. Não é que era ruim que os acompanhantes eram homens. Mas o negócio é que a gente ficava tão pertinho do outro que você acaba ficando com vergonha, né? Porque você tá ali exposta, né? Enfim, você, no primeiro momento você fica até sem roupa, você fica só com a camisola, né? E para tirar o peito, né? Então, assim, sabe, seria incômodo para mim ficar naquele quarto, né? Com bastante acompanhante, os maridos, né, estavam acompanhando ali, que bom que estavam dando força para as mulheres, não tem problema nisso. A questão é que era meio desconfortável para mim, porque eu tinha praticamente um rapaz que para ele também era desconfortável. Ele estava na cadeira de acompanhante, e ele estava exatamente do meu lado, assim, sabe? Eu aqui e ele na cadeira aqui do lado de acompanhante, grudada na minha cama, né? Então, assim, complicado ficar ali assim, dessa forma, né? Era desconfortável. E também, por que eu mudei de quarto, na verdade? Não era porque tinha um monte de homem, não. É porque a minha cama, ela não reclinava. Então, como que eu ia ficar de cesárea numa cama que não reclina? É impossível, gente. Você não consegue levantar, né, de cesárea. É muito difícil. Tem que ficar numa cama que dê para reclinar, senão tu não consegue levantar. Então eu consegui mudar de quarto, eu fui para um quarto maravilhoso, grandão. Só tinha eu e mais duas meninas. Depois chegaram mais outras duas meninas, mas logo foram embora porque tiveram alta. Enfim, então foi muito tranquilo, né, no geral. Mas a estrutura em si do local não é muito legal, mas eu tive a oportunidade de estar num quarto legal, com uma estrutura legal, né? Mas a gente sente falta de algumas coisas, né? Uma outra coisa também que aconteceu também quando eu estava lá, que eu não vou esquecer, é que a gente soube que uma enfermeira havia se suicidado, gente. Misericórdia, gente. Quando eu soube aquilo ali, foi muito forte para mim, sabe? Eu logo falei assim, olha, tá repreendido esse espírito de morte aqui, né, nesse hospital. Comecei, assim, a orar, assim, meio que orar. Mas foi bem, assim, forte, né? Eu, gente, nossa, que situação, né? E as histórias ali, né, pessoas muito novas, né, com várias gestações, desestruturação realmente familiar, muitas histórias tristes que a gente pôde acompanhar ali, sabe? E essa foi bem triste mesmo, né? Porque a enfermeira se suicidou e estava ali há dias, ninguém tinha visto, né? Ali em um dos banheiros, né? Do hospital. Então foi algo bem forte. Eu confesso a vocês que eu fiquei doida pra sair, sabe, pra ir embora. Assim, embora, gente, eu fiquei num quarto razoável, né, e tal, a gente fica doida pra ir embora, né, porque a estrutura é muito ruim. E você fica realmente com muito medo, sabe, porque acontece de tudo, né, acontece de tudo realmente. Né, entram muitas pessoas que você não sabe, pessoas que estão fugindo de alguma coisa, do nada aparece policial. Então é um ambiente sabe, como é que fala? Às vezes se sente meio desprotegido, não sei explicar, gente. E como eu tive a experiência nos dois primeiros partos, de estar em um quarto sozinha com o Pedro, né? Todo um ambiente agradável, né? Enfim, as pessoas só entravam ali para dar as medicações, mas eu ficava ali num quarto, sempre eu, dos dois partos, eu fiquei em um quarto sozinha. Então, assim, foi muito bom, uma experiência muito boa. E aquela experiência era completamente diferente, sabe? Mas foi bom para que eu pudesse ver também a realidade que acontece de fato. Às vezes a gente fica numa bolha e a gente não tem noção de como é que tá a realidade, né, fora da nossa bolha. E ali, naqueles dias que eu fiquei ali, eu pude ver de fato a realidade que está fora da bolha que eu estava até então acostumada. Então foi isso. Aí depois de acho que 2 dias eu já recebi alta, né? O Adam fez ali uns testezinhos e tal, recebi alta. Eu fiquei muito mal no dia seguinte, como eu falei. Então eu saí me arrastando do hospital, assim, eu fiquei com muita dor, muita, 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 muita. Eu não sei se porque esse negócio de ficar me revirando pra lá e pra cá, eu sei que eu fiquei com muita dor, gente. Mas aí talvez eu possa fazer um vídeo contando como é que foi o pós-parto e a amamentação, se vocês quiserem. Esse vídeo ficou mega longo, mas enfim, eu estava devendo e tentei contar em máximo de detalhes possíveis. Se eu esqueci alguma coisa, vocês podem perguntar aqui. Uma coisa também que é legal falar foi a ida ao banheiro, né? Rapidinho aqui para vocês.
Eu quase que consegui ir no banheiro fazer o número 2, porque eu estava tentando, né? Eu falei, eu tenho que fazer o número 2, porque eu só sabia que as coisas não iam ficar bem se eu não fizesse o número 2. Mas eu não consegui. Mas o xixi, gente, uma coisa engraçada, o xixi não saía porra nada. Eu querendo fazer xixi logo depois que eu tive o Adam, o xixi não saía por nada, gente. Por nada. Só no dia seguinte eu consegui fazer xixi. No dia mesmo, querendo fazer, eu não conseguia fazer. Depois que tiraram a sonda, eu não conseguia fazer xixi de jeito nenhum. Foi muito engraçado isso. E foi isso, gente. Foi isso lá, super tranquilinho. Dormia bem pra caramba, mamava bem desde sempre. Foi, sim, muito tranquilo o Adam, assim, quando no hospital também. Foi isso, então, meu relato de parto. No geral, foi uma boa experiência, mas foi doído, foi sofrido, não foi confortável, né? Foi algo mais assim, sabe, que tive umas privações, podia ver um pouco mais da realidade, mas no geral, deu tudo certo, foi como o Senhor quis que fosse e correu tudo bem, no geral, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse relato de parto. Se você gostou, deixe sua curtida. Se você sabe que alguém que você conhece, vai passar também, vai ter um parto pelo SUS, né? Envie esse vídeo também para essa pessoa, né? De alguma maneira pode ajudar ela, né? Se você quiser, também me segue no Instagram, Priscila Duarte Oficial, tá? E é isso, fiquem com Deus, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!